Lívia, boa noite, vamos lá. Assim, vai ser super mega rápido porque 3 minutos é muito pouco e não vai dar tempo. Psiconeuroimunologia. Enfim, os artigos abordados são dois. Por que peguei dois? Porque um eu vou dar para eu meio que conceituar o termo e o segundo pela minha questão mesmo do câncer. Um breve histórico, né? Coloquei aqui para você, mas já vou direto no ponto de 1981, que foi quando o termo psiconeuroimunologia é citado pela primeira vez pelo psicólogo Robert Adler. Alguns estudos já abordando, né, que a emoção é algo concreto, já deu-se desde meados do século XX. Aí vem, a emoção deve ser resolvida para que o ciclo se feche e o organismo possa funcionar de modo equilibrado, produzindo substâncias corretamente. Fantástico isso, bem que místico, né? Tipo assim, vamos resolver nossas emoções para saber como nosso organismo está funcionando e para que ele volte à sua normalidade, né? Para que não ficamos tão estressados e possamos afetar de alguma forma ruim o nosso organismo. Vamos lá. Eu coloquei isso aqui curioso e oportuno, por quê? Porque Pasteur, em uma de suas pesquisas, ele expõe as galinhas a condições estressantes e ele prova que elas se tornavam mais suscetíveis a infecções por antraz. Por que eu coloquei isso? O Janilton hoje abordou que as pessoas que estão com a imunidade baixa são mais propensos, entendeu? A receber o vírus, tipo, agora o que está em voga do coronavírus. Então, achei muito interessante. Num segundo momento aqui, é a questão do nosso estômago, né? Que alguns pesquisadores publicaram observações sobre as mudanças no estômago humano ante diferentes estímulos emocionais. Muito se ouve falar a questão da gastrite nervosa, né? Fantástico isso. Tipo, você ficar irritado, alguma coisa, isso vai afetar o seu estômago. Não é colocado cientificamente o termo gastrite nervosa, mas já aceita-se bem a questão de que você, quando você se irrita, você acaba atacando o seu estômago. Depois, mais uma vez, que a emoção não é abstrato, que ela é concreta, né? E ela vai se expressar no nosso corpo. Aí vem o estresse e o câncer. O estresse é conhecido em duas periodicidades. A primeira, que é uma aguda e não duradoura, e a outra que já é crônica e duradoura. Aí coloca, alguns estudos recentes demonstram que essas consequências podem ocasionar um processo de crescimento e desenvolvimento tumoral. Vale ressaltar que nem sempre, né, gente, tem a questão também da genética, enfim, outros fatores. Mas vamos lá. Aí vem a minha história, a questão do meu câncer no colo do útero. O que vale ressaltar aqui? Que eu nunca tive um histórico de depressão. Enfim, mas foi comprovado após exames que foi uma questão emocional, sim, que acabou contribuindo para que eu tivesse o câncer. Por quê? Porque considerando que eu ia sempre ao médico regularmente, tudo certinho, bonitinho, enfim, não podia ser alguma coisa, algum exame que eu deixei de fazer, alguma coisa que afetou, não. Mas eu acabei me encaixando nos 3%, né, da possibilidade do câncer do colo do útero como uma questão emocional. Ainda mais considerando que um ano antes, 1 ano e meio antes, eu havia perdido a minha avó. Mas enfim, o que coloca aqui é que o paciente oncológico ele não apresenta necessariamente sempre desequilíbrios psicológicos ou físicos como a depressão. Ou seja, que muitos associam a questão do paciente oncológico ter um histórico depressivo. Isso nem sempre é verdade, né? Vale ressaltar a minha questão mesmo, que eu não tinha um histórico de depressão, mas eu tive um momento, né, de um estresse muito grande que foi a perda da minha avó, né? Mas outra coisa que vale ressaltar é que muitos pacientes que têm um histórico de depressão acabam se complicando mais com isso. Enfim, por que eu acabei me comportando de uma maneira mais tranquila frente a esse diagnóstico? Um médico disse que eu tiraria de letra essa questão pela personalidade que eu tinha. Enfim, eu destaquei isso aqui, que eu sempre associei a doença à dor.
Ou seja, algo precisa estar doendo para que eu esteja necessariamente doente, né? Então, talvez isso possa explicar minha atitude passiva frente ao diagnóstico do câncer. Talvez, não sei. Porque nada doía, né? Era muito louco você pensar, nossa, eu tô com câncer, mas eu não tinha dor, não tinha nada. Enfim. 2 ou 3 anos depois, aí foi diagnosticado um probleminha na minha hipófise. Ou seja, eu tinha a célula túrcica vazia. Foi descoberto isso depois de mais de 2 anos, eu acho, de exames, enfim. Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque muito foi tratado nos 2 artigos que eu peguei, a questão do hipotálamo, da hipófise, enfim. Um estresse interno ou externo gera uma resposta do sistema nervoso autônomo simpático que sinaliza para o corpo se preparar para uma fuga ou para uma luta, como mecanismo de sobrevivência. Contudo, um estresse crônico afeta órgãos e sistemas de forma negativa, predispondo o organismo a infecções e resposta imunológica lenta e ou ineficaz. Também existe um feedback cognitivo e emocional que influenciam na atividade hipotalâmica e do tronco cerebral. Eventos estressantes ativam o sistema nervoso central, principalmente o hipotálamo, o hipocampo, a amígdala e áreas próximas. Não sei, de repente eu fiquei me perguntando, cheguei a questionar isso com o médico na época, se o meu problema na hipófise era proveniente do câncer que eu tive ou se, né, como que era. Eles colocam que não dava para ficar claro se eu nasci com essa deficiência de não ter o líquido na minha célula túrcica que protege a minha hipófise ou se isso foi proveniente realmente do câncer. Mas agora com essas pesquisas, não sei, eu fico me perguntando, acredito que faz muito sentido pensar desse jeito, mas enfim. Aí, antes de terminar, eu quero colocar o papel do psicólogo nesse enredo, né? Muito interessante, porque em um dos artigos abordados fora descrito o nosso cérebro com o hipotálamo e o diencéfalo funcionando como um correio, né? Então, o papel da psicologia aqui é compreender, ou seja, abrir o envelope, descobrir o tipo de informação que está chegando e sendo difundida para o nosso corpo. Ou seja, descobrir por que nós estamos nos sentindo de tal forma, de que maneira, né, nossas emoções estão afetando o meu físico, ou por que você está fisicamente se sentindo assim, com essa enxaqueca ou com esse estômago incomodado, enfim, saber qual emoção está afetando, né? Então é muito interessante. Então, o estudo do psicólogo aqui é abrir esse envelope, né? Descobrir o tipo de informação. E para terminar, a questão do desenvolvimento tumoral, né? Que o estresse agudo e o crônico, ele desregula o organismo, deixando suscetível a diversas alterações e doenças. E a principal e com maior importância no mundo é o câncer. A psiconeuroimunologia defende uma importante teoria. O corpo necessita de um equilíbrio e, ao desequilibrá-lo, seja psicologicamente ou internamente, são abertas brechas para o desenvolvimento tumoral. Por isso é tão importante que a gente controle nosso emocional, né? Não sei, de alguma forma vai contribuir para que isso não ocorra. E depois que o ser humano deve ser interpretado em sua totalidade, assim como o que o cerca, e compreender que as emoções ocasionadas pelo meio social ou pela psique geram alterações bioquímicas. Então é bem louco você pensar, né? São as nossas emoções que estão afetando o nosso corpo, ou você pensar também que, nossa, por que eu estou sentindo isso? Que às vezes a gente pensa uma enxaqueca muito isoladamente, como uma questão muito física. Então, saber o emocional, por que está afetando, por que estou sentindo essa dor. Enfim, é isso. Muito obrigada. Vou mandar o slide separadinho para você, porque 3 minutos foi impossível. Beijo, tchau.